Os insetos fazem parte da classe Insecta dentro do subfilo Hexapoda, que compreende os artrópodes com 3 pares de perna. Insecta é a classe mais numerosa dentro do reino animal, contando com mais de 800 mil espécies registradas. A classe é composta por cerca de 43 ordens. Algumas abrigam muitas espécies, como as ordens Coleóptera e Lepidoptera, e algumas ainda não são muito conhecidas, como os Embiópteras. Uma outra forma de classificar os insetos é de acordo com o tipo de desenvolvimento apresentado durante a vida. E existem 3 classificações, sendo elas ametábulos, que são os insetos que não sofrem metamorfose, hemimetábulos, os insetos que sofrem metamorfose incompleta com poucas modificações, e os holometábulos, que são os insetos que passam pelo processo de metamorfose completa. Apresentam um desenvolvimento indireto com fase de larva, pupa e adulto. Os insetos holometábulos compõem a divisão mais numerosa, com mais de 700 mil espécies registradas. Esse tipo de desenvolvimento tem uma alta taxa de sucesso, pois a prole não precisa competir com o adulto por recursos, já que ambos ocupam nichos ecológicos distintos. Essa distinção é o principal fator que contribui com a alta diversidade apresentada dentro dessa classificação. Observamos que existem ordens com mais espécies em relação às outras, como, por exemplo, a ordem Coleóptera, que conta com mais de 320 mil espécies, de acordo com o site Catalogue of Life. A partir dessa observação, nos perguntamos: será que as ordens com o maior número de espécies descritas também seriam as mais registradas no acervo entomológico da UniOeste? Para responder essa pergunta, formulamos a seguinte hipótese. Em função de serem mais ricas, as ordens com mais espécies seriam mais propensas a serem capturadas no ambiente, logo teriam mais registros no nosso acervo. A primeira predição mostra que a ordem com mais espécies registradas também vai ser a ordem com mais espécies coletadas. A predição 2, o número de espécies coletadas não depende do número de espécies registradas, portanto exibe uma relação neutra. A predição 3, o número de espécies coletadas decai quanto maior o número de espécies registradas. Para testarmos essa hipótese, contabilizamos as espécies dentro de 13 ordens catalogadas no Laboratório de Zoologia da UniOeste, baseando-se em características morfológicas. Para extrairmos informações atualizadas, utilizamos o site Catalogue of Life para comparativo. Comparando o número de espécies coletadas com o número de espécies registradas, obtemos os seguintes resultados. Essa tabela mostra uma comparação entre o número de espécies descritas e coletadas. A ordem que apresenta o maior número de espécies descritas é Coleóptera, com 326.080. No entanto, a ordem com o maior número de espécies coletadas foi Lepidoptera, sendo ela a terceira ordem com mais espécies descritas dentro das 13 que incluímos nessa pesquisa. Em último lugar ficou a ordem Megaloptera, com apenas 420 espécies conhecidas e somente 4 coletadas. Esse primeiro gráfico mostra a relação entre a riqueza de espécies descritas e coletadas. As bolinhas representam cada uma das ordens, como pode ser visto na legenda, que está organizada em ordem decrescente em relação ao número de espécies coletadas. O marcador mais alto está representando a ordem Lepidoptera e os mais baixos estão representando as ordens Manthodia, Phasmida e Megaloptera. O segundo é um gráfico logaritmizado, feito com o fim de facilitar a visualização dos resultados obtidos. Ele segue a mesma configuração do gráfico anterior, com o marcador mais alto representando a ordem Lepidoptera e o mais baixo a ordem Megaloptera. Ambos os gráficos apresentam uma correlação forte, de 0,90, que é significativamente maior do que 0 e altamente positiva. De acordo com as pesquisas e análises realizadas, podemos concluir que os dados obtidos corroboram com a hipótese criada. Esse resultado bate com a nossa primeira predição, o que consolida a ideia de que, em função de serem mais ricas, as ordens com mais espécies registradas são mais propensas a serem capturadas no ambiente. Dito isso, podemos confirmar que a hipótese elaborada está correta e que o nosso trabalho foi muito bem sucedido.